Um feliz sábado, igreja. Todas receberam a lembrancinha? Alguma mulher ficou sem receber? Gostaram? Aonde tem o ministério da mulher, tem esse perfume, né? Isso é para que você realmente se sinta muito amada. E foi com muito carinho que o Ministério da Mulher preparou essa singela homenagem para você no Dia Internacional da Mulher. Bem, hoje nós estamos comemorando o Sábado Missionário da Mulher Adventista. Veja como você é especial. Existe um sábado preparado para você, mulher. E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso. Nesse momento, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15. Amém? Escuto alguma misericórdia ainda. Eu gostaria que você se atentasse nesse livro. Depois que a gente lê, continue aberto no livro de Esther, porque nós vamos estar explanando essa mensagem toda nesse livro. Amém? Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Eu gostaria nessa manhã que você fechasse seus olhos e que nesse momento nós possamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e amoroso Pai, aqui estamos, Senhor, nesse momento, no Teu santo sábado de adoração. Que cale o nosso eu, que cale nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas conversas fora de hora. Que nesse momento, somente a Tua palavra e o Teu Santo Espírito se faça presente, para que Tu possa ser adorado, exaltado, e que toda a glória e toda a honra seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nesta manhã, o título da nossa mensagem é Esther, um chamado para a missão. Bem, a história de Esther, ela começa no 3º ano do reinado do rei Assuero, quando este oferece um banquete maravilhoso a todos os servos, nobres, príncipes. E aconteceu que no 7º dia de toda essa festança, o rei, já bem alto de tanto vinho que ele havia tomado, pede então a presença da rainha Vaste, para que ela entrasse em sua presença. Mas esta rainha, ela se recusa a comparecer perante o rei. Bem, o rei, muito vaidoso, se enfureceu, se inflamou de ira, e depois eles perceberam que aquilo, como diz essa linguagem moderna, deu ruim. Por que que deu ruim? Bem, isso ia pegar mal. Sabemos que outras mulheres iam saber dessa história, iam acabar não honrando mais os seus maridos. Foi então que o rei resolveu então se aconselhar com seus sábios. E aí, depois de muita conversa numa reunião, eles decidiram: vamos firmar um decreto, vamos trazer lindas moças, moças formosas, moças virgens, moças belas, para que possam agradar o rei e reinar no lugar da rainha Vaste. E assim foi feito. Foi passado para todas as províncias ali do reinado do rei Assuero, e que eram muitas, por sinal. Afinal de contas, o rei era muito promissor. E ali foram, então, preparadas lindas mulheres, com seus ungüentos, e elas ficavam muito, muito tempo sendo preparadas para só então entrar na presença do rei, e o rei então poder fazer a sua escolha. Quem seria a nova rainha? Bem, Mordecai,
ele vivia em Suzã. E ele logo ouviu falar desse mandato. Mordecai, como sabemos, ele era judeu. E, como eu disse, nós vamos continuar no livro de Esther com muitas histórias interessantes. Olha o que diz o capítulo 2, no versículo 7. Olha só, vamos acompanhar aí. Ele criara a Radassa. Radassa era o nome hebraico, que é Esther, filha de seu tio, ao qual não tinha pai e nem mãe. E era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Eu gostaria que a gente continuasse ainda no capítulo 2, no versículo 16 e o 17. Vamos lá, 2, 16, 17. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes, que também em outras versões, rei Assuero, no mês de Tibete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Olha só, hein, no 7º ano. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou simpatia e admiração dele como nenhuma moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vaste. Bem, queridos, aqui nós ouvimos uma história bem parecida com aquela que quando a gente era criança, principalmente as mulheres, que a gente abre e vê aqueles contos de princesas, né? Uma princesa muito pobre que conhece um lindo príncipe e aí se casam e vivem felizes para sempre. Não é assim? Bem, mas essa história muito parecida com esses contos de princesas com uma linda mulher, ela é uma história real. Esses contos de princesas não eram reais, mas essa história é uma história muito real. É uma história que está na palavra de Deus. Aqui a gente vê, sim, uma linda mulher, uma judia, pobre, sem nenhuma expectativa, que se torna uma rainha. Bem, sabe por que Esther se tornou rainha? Essa história, ela fazia parte do plano de Deus. Ela fazia parte do plano de Deus. Sabe, quando já se tornara rainha, a gente via ali, Mordecai sempre estava ali à porta do palácio. E Mordecai, ele, num certo momento, ele acaba descobrindo uma conspiração contra o rei. E logo, logo, ele fez saber à rainha Esther o que estavam tendo um atentado contra o rei Assuero. Bem, quando acontecia um tipo de feito desse, logo se espalhavam todos para saber se essa história realmente era uma história real. E foi comprovado. E o rei ficou muito feliz. E sabe o que aconteceu? Essa história ela foi parar no livro dos feitos memoráveis que havia na época. Assim era feito. Essa história foi parar neste livro. Nada foi feito no momento, mas estava ali, escrito neste livro. Passado-se algum tempo dessas coisas, o rei Assuero, ele resolveu exaltar Amã. Amã, ele ficou sendo exaltado pelo rei acima de todos os príncipes que estavam com ele. Isso muito engrandeceu o coração de Amã. Há um velho ditado que fala assim: quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Bom, nós vimos que Amã e a sua história, ela não vai muito bem. Porque o rei autoriza que todos que passassem, né? Ali Amã, ao passar, todos deviam se curvar, deveriam se prostrar, deveriam se inclinar diante de Amã. E havia alguém ali que adorava um Deus vivo, que era fiel e que não iria se inclinar e nem se prostrar diante de um homem comum. E esse homem é Mordecai. Vamos continuar lendo essa história?
em Esther, capítulo 3, versículos 5 e 6. 3, 5 e 6. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também os judeus que havia no reino de Assuero. Queridos, Amã, ele pediu a morte de todos os judeus da Pérsia. Não somente de Mordecai, mas como ele havia descoberto a sua nacionalidade, ele pediu que todos os judeus fossem mortos. Que tristeza essa situação. E logo, logo, ele fez com que Assuero assinasse uma petição, um decreto, autorizando, então, e que fossem emitidas cartas para todas as províncias do rei, para que matassem todos os judeus, independente de quem fosse, de crianças a idosos. Bem, quando soube dessa história, Mordecai, ele rasga suas vestes e ele se cobre de pano de saco. O momento era um momento de crise. Era um momento muito triste para o povo de Deus. Havia ali um problema aparentemente sem solução, que era um decreto de morte. Os judeus, eles achavam estar nos seus últimos dias. E na palavra de Deus fala que houve um grande luto. Houve um grande luto. Eles choraram a própria morte. Eles jejuaram. Eles clamaram. Eles viveram ali um velório da própria vida. Antecipadamente. Bem, mas Mordecai, com sua sabedoria, instruções de Deus, ele pede que Esther vá à presença do rei e suplicasse pelo povo dela. Inicialmente, Esther, ela teve medo. E talvez muitos de nós, como somos chamados para um propósito, para uma missão, também sentimos medo. Muitos de nós, às vezes, recuamos por medo. E o medo é algo que pode trazer algo bom ou ruim. Ruim é quando ele nos paralisa. Quando o medo nos paralisa e nos impede de tomar uma atitude que nós devemos tomar, esse medo é um medo ruim. Porque ele faz com que a gente recue. Mas quando o medo, ele faz a luta-fuga, esse medo é um medo bom. Porque ele te propulsiona a seguir. Mesmo com medo, eu devo agir. E foi assim que a rainha Esther fez. Ela se encheu de coragem, determinação, de força e foi. E assim devemos ser nós, mulheres. Nós devemos ir. E sabe por que ela foi? Porque ela era uma mulher de coragem. Ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher de intimidade com Deus. Quando nós mulheres temos comunhão com Deus, oramos, nós nos fortalecemos, porque nós estamos preenchidas do teu poder para podermos agir. Mas quando nos tornamos enfraquecidas, o medo nos faz recuar.
E nós não conseguimos ir adiante, não conseguimos cumprir o chamado que Deus nos deu. E nessa manhã nós vamos atentar por alguns versos que são muito especiais no livro de Esther. E um está no capítulo 4, versículo 13, que fala assim: não imagines eu vou dar uma paradinha porque eu quero ler um pouquinho só, tá, gente? Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Nós vamos parar aí. Nós vamos dar uma paradinha aí. Mordecai, ele queria que Esther ouvisse e enxergasse a situação. Lembrou-se de uma grande verdade. O fato dela morar no palácio não a encobriria de sofrer. Se Esther acha que ela iria escapar por estar sendo a rainha do rei, ela estava enganada. Bem, pode ser que ela pensasse que estaria segura no palácio e poderia permanecer ali escondida. Trazendo raciocínio para os nossos dias. Muitos podem pensar que conhecendo o Evangelho, vindo à igreja aos sábados, devolvendo o dízimo, vindo aos domingos, fazendo, entregando as suas ofertas e dízimos, está tudo bem, está tudo certo. E aí eu sento no meu banco, quietinha e escondida. Já aceitei Jesus, já me batizei, cumpro os seus mandamentos, vou à igreja, está tudo certo. Está tudo certo? Está tudo certo? Não. Não está tudo certo. Sabe por quê, queridos? Deus tem um chamado para mim e para você. E esse chamado é um chamado individual. Ele não é um chamado coletivo. Muitas vezes nós vemos a igreja se movimentar. É semana de oração, é semana de evangelismo. E nós vemos o coletivo. E eu venho, eu participo. Mas eu estou só quietinho no banco, eu não me envolvo. Eu não estou cumprindo a missão. Talvez você ache, estou salvo, isso basta. Sem se importar com outros que estão perecendo. Na verdade, queridos, o fato de estarmos na casa do rei, o fato de estarmos na igreja, não nos torna diferentes. Não nos torna diferentes, porque todos nós somos aqui falhos e pecadores. E Deus veio aqui para te chamar para uma missão. Deus te deu um propósito, e esse propósito ele é individual. Eu não sei qual é o seu, eu não sei qual é o seu chamado, mas Deus sabe. E você também sabe. Mas por que eu continuo sentado e escondido? É o medo. É o comodismo. É uma vida espiritual fraca, que não busca, que não ora, que não estuda a palavra de Deus, que acha que eu devo vir a um sábado, assistir um culto lindo, maravilhoso, com lindos louvores, orar e ir para casa, dormir sábado à tarde. Que delícia. Queridos, todos nós somos pecadores e vulneráveis. Mas nós conhecemos a palavra. E isso já nos torna diferentes. Nós precisamos testemunhar com a nossa vida para outros que estão perecendo lá fora. Ao contrário do que poderia parecer, Esther não estava segura. E eu e você também não estamos. Sua posição não te protege. Você é um adventista do sétimo dia? Aqui, a sua posição
não te protege? Desculpa te falar. Talvez, para alguns, essa palavra pode estar sendo dura. Mas, queridos, Deus quer algo diferente na sua vida. Porque Deus quer te salvar. Mas Deus quer salvar outros que estão lá fora, perecendo. E que carecem que uma obra seja feita. E essa obra, ela deve ser feita por mim. Bem, todos sabemos que Esther tinha ali os seus servos, tinha as pessoas que estavam ao lado dela e que sabiam e conheciam que ela tinha uma relação com Mardoqueu. Possivelmente já sabiam da nacionalidade dela. E continuando esse verso especial, que fala, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E eu quero falar para a igreja central de Nanuque nessa manhã, se você se calar, haverá socorro e livramento para quem perece lá fora. Como Esther, existem pessoas que precisam ser exortadas para entender que devem trabalhar para a salvação dos outros. Quem exortou Esther? Mordecai. Quem é você nesta manhã? Você é Mordecai? Você está ali, você é o líder, você motiva. Você sacode, vai. Você é Esther? Uma pessoa comum que foi colocada como rainha. Altos cargos, altas responsabilidades. Você é um servo de Deus? Alta responsabilidade. Você conhece a palavra do Senhor? Alta responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade aqui, queridos, e ela é nossa. Ela é nossa. Nós devemos trabalhar para a salvação de outras pessoas. As circunstâncias requeriam que Esther declarasse a sua nacionalidade. Era chegada a hora. Ela precisava falar, interceder pelo seu povo. Há momentos, queridos, em que nós precisamos nos posicionar. Se você se calar, você também se perderá. O socorro virá de qualquer outra maneira. Você já se perguntou por que está onde está hoje? Já pensou no propósito de Deus para a sua vida? Deus te chamou. E se você se calar, outro se levantará em seu lugar. Sabe por quê? Deus não está atado a ninguém. Tudo e todas as promessas que estão na palavra de Deus irão se cumprir. Todas as promessas irão se cumprir. Mesmo se você se calar. Porque o plano de Deus vai se cumprir aqui nessa terra. Deus pode cumprir sua obra sem você. Mas Ele preferiu lhe dar esse privilégio. Ao mesmo tempo, quem abandona o chamado, perde a bênção. E uma experiência, queridos, de fé inigualável. Se Esther recuasse dessa sua missão, seu nome entraria para a história por rejeição. E uma história de completo fracasso. Verdade ou mentira? Será que Esther teria um livro só para ela? O que vocês acham? Na Bíblia, o nome dela. É uma história de completo
sucesso. Mas se fosse por rejeição, Deus usaria outro para cumprir a sua missão e o seu propósito. E continuando nesse texto maravilhoso. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que fostes elevada rainha? Mordecai ponderou com Esther. Quem era Esther para se tornar rainha? Quem era? É muito estranho, por meio de tantas donzelas lindas, perfumadas, maravilhosas, o rei tivesse olhos para ela. Será que foi por acaso? Apesar dela ser linda, maravilhosa também, como a Bíblia fala. Bem, considere que Deus lhe trouxe para este reino com um propósito. Você foi elevada a rainha. Esther, para quê? Para que fostes elevada a rainha? Será, queridos, que Deus nos coloca numa posição simplesmente por status? Tá bom, Stephanie, agora você é diretora do Ministério da Música? É só para Esther vir aqui e cantar lindamente aqui na frente? Altos cargos, grandes responsabilidades. Queridos, existe um propósito de salvação por meio de tudo que Deus faz. Deus não colocou rainha por Esther à toa. Existia um chamado. Existia um chamado. Todos nós recebemos talentos para multiplicá-los. Deus fez Esther rainha e nós príncipes de seu reino. Não só para disputarmos a bênção da salvação, pessoal, mas para salvar os perdidos. E assim foi. E a rainha Esther arriscou a própria vida para salvar o seu povo. Olha, Esther, ela não poderia ir à presença do rei sem ser chamada. Porque era risco de morte. Ninguém ia ao rei sem ser chamado. Era uma regra. Mas Esther, ela arriscou a própria vida para salvar o seu povo. E ela ofereceu um banquete e chamou o rei Assuero e Amã. E antes disso tudo acontecer, houve também uma grande ação. Sabe que ação foi essa? Oração e jejum. Nós já fizemos isso esse ano ou não? Sim ou não? Já fizemos. Então já estamos preparados, né, pastor? Não é, não é? Não é? Já fizemos, jejum e oração. Depois vocês vão saber aonde que eu vou chegar com essa história. Bem, um povo para ser preparado, uma grande missão, precisa de oração e jejum. E foi assim que Esther fez. Levou seu povo a orar e jejuar. E lá, nesse banquete maravilhoso, Esther denuncia Amã e clama por sua vida e pela vida do seu povo. E incrível como há um momento na história, quando Amã descobriu que Mordecai não se inclinava e não se prostrava, ele pediu que fosse colocada uma corda para que enforcasse Mordecai. Para que servisse ali de testemunho, né? Era assim. E sabe o que aconteceu? Ele mesmo, Amã, foi enforcado nessa corda. Olha como os planos de Deus são diferentes, querido. O povo estava em luto, em choro, em desespero. E as coisas mudaram. As coisas mudaram.
E houve ali alegria, porque o povo de Deus pôde resistir e defender a sua própria vida. Nós sabemos numa história dessa, que quando é colocado o selo ali do rei através de um anel, essa história não pode ser mudada. Mas o povo pôde resistir e pôde lutar pela própria vida. E nos desenrolar dessa história, eu vejo, sabe o que eu vejo, queridos? Eu vejo um plano divino. Um plano divino para a salvação. E Deus usou Esther para essa missão. Deus usou Esther para essa missão. Sabe, existe um plano de Deus para todas as coisas. E a Bíblia, ela está repleta de histórias que mostram a força, a sabedoria e a coragem de mulheres. Mulheres que entenderam o seu papel no plano da salvação. Nos antigos tempos, diz no livro de Beneficência Social, diz assim: nos antigos tempos, o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas, que se uniram em sua obra com homens que Ele escolheu para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançarem grandes e decisivas vitórias, mais de uma vez em tempos de emergência. Ele as levou na vanguarda e operou por meio delas a salvação de muitas vidas. Esther, queridas, foi a mulher certa para o tempo certo. Esther era o plano A de Deus. E por esse motivo, ela foi tornada rainha. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Ele dá é com um propósito. Tudo o que Ele te deu até hoje foi com um propósito. E esse propósito, ele se realiza por pessoas. Pessoas simples como Esther. Pessoas simples como eu e você. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Mas Mordecai e Esther tiveram também, queridos, que agir. O Senhor escolheu trabalhar por meio deles e por eles. Que história linda. Nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus. E sabendo que Ele está no controle de tudo. Mas também precisamos agir como se tudo dependesse de nós. Nós devemos também agir. E para nós finalizarmos, eu gostaria de contar para vocês uma ilustração que fala que o dono de uma fábrica de bicicletas, ele queria testar a resistência do seu último modelo, de uma linda bike. Reuniu um grupo ali de funcionários e deu a eles a missão de levar a bicicleta de Porto Alegre a Brasília por terra. Eles deviam anotar tudo. A resistência da bicicleta, resistência dos freios, os pneus, os pedais. Ele se despediu e disse que estaria esperando por eles em Brasília. Os empregados logo formaram uma comissão técnica. E ali eles começaram a estudar a melhor maneira de levar aquela bicicleta para que ela chegasse intacta em Brasília. De uma forma segura, econômica e o mais rápido possível. Bem, depois de muito ali conversarem, discutirem, eles acharam uma promoção maravilhosa, passagens aéreas, e resolveram então levar a bicicleta no avião. Bem, ao encontrar com o dono da fábrica em Brasília, todos muito felizes, pois acreditavam ter feito um excelente trabalho, e esperava que ele, o diretor, os reconhecesse como fiéis trabalhadores. Bem, então, o dono da fábrica pede para ele os relatórios.
Eles se entreolharam, o semblante cai, uma grande tristeza assola aqueles funcionários. Eles se sentem frustrados. Fizeram o que consideravam ser a melhor opção, mas eles não cumpriram a missão. O dono da fábrica tinha um plano. Mas foi um plano que não foi seguido. A bicicleta, eu pergunto para você, chegou em Brasília? Ela chegou. Mas o plano, ele foi concretizado? Não. Sabe, Deus também tem um plano. Ele também tem um plano. E é um plano que deve ser seguido, mas conforme a vontade dele e não a minha. Deus quer que a gente cumpra a missão, mas conforme o plano dele, não a minha. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, fala dessa forma. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então, eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, é forte. É forte. Não se trata apenas da missão. Não se trata apenas da missão. Mas sim de cumprir a missão conforme a vontade de Deus. Deus poderia proclamar a sua verdade por meio de anjos, sem pecado. Mas esse não é o seu plano. Não é o seu plano. A razão não é que Deus precise de nós para terminar a sua obra. Somos nós que precisamos da missão, a fim de nós crescermos espiritualmente e nos preparar para nos encontrar com Jesus. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Ele quer que você cresça espiritualmente. Ele está te preparando para encontrar com Ele. Pessoas comuns como Esther se tornaram extraordinárias. Extraordinárias. Sabe por quê? Porque entenderam o seu propósito de vida. E cumpriram a missão. E cumpriram a missão. Quer você também cumprir esse propósito? Quer você também aceitar a missão? Quantos aqui gostariam de deixar o seu eu e a sua vontade e fazer a vontade de Deus para cumprir essa missão? Está preparado? Deus não precisa de pessoas preparadas. Deus precisa de pessoas que tenham vontade de cumprir a sua missão. Nesse momento, eu vou convidar a jovem Naila aqui. A Naila, ela vai cantar. E eu gostaria de fazer um apelo para você. Eu gostaria de fazer um apelo às Esther e os Mordecais que estão aqui dentro dessa igreja hoje. Enquanto que a Naila cante, ore. Peça a Deus para que Ele possa cumprir esse propósito e esse plano na sua vida. E depois que você orar, eu gostaria de orar por você. E como essa missão não é minha, é de Deus,
eu gostaria que você viesse aqui até a frente. Que você se levantasse e viesse até aqui. Não para mostrar nada para ninguém, mas para falar: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero cumprir a tua vontade conforme tu queres e não como eu quero. Ore. Para buscar tua graça, eu me ajoelho, prostrada aos teus pés. Toque em mim, pois eu me sinto tão fraca. É tão grande a missão, mas eu irei aceitarei. Os teus planos nunca falham, em ti eu vou confiar. Sim, eu irei, entregarei para a glória do teu nome. Eu entrego minha vida, eu irei, eu irei, sim, eu irei. Pesa em mim ser a esperança de tantos, tantos que dependem de minhas ações. Pesa em mim o medo que sinto por dentro do fracasso de morrer, mas eu irei, aceitarei. Os teus planos nunca falham, em ti eu vou confiar, mas eu irei, me entregarei para a glória do teu nome. Eu entrego minha vida, não importa se o cetro do rei não levantar, não importa se a morte eu tiver que enfrentar. Uma coisa é certa, eu não vou desistir. Dou a vida pra salvar, mas eu irei, aceitarei. Os teus planos nunca falham, em ti eu vou confiar, mas eu irei, me entregarei para a glória do teu nome. Eu entrego minha vida, eu irei, eu irei, sim, eu irei. Vim aqui para buscar tua graça. Amém, irmãos. Deus seja louvado e honrado pela sua decisão. Olha, hoje é o primeiro dia que você está dizendo para Jesus: eu irei, eu vou cumprir a tua vontade. E está na hora de a gente agir. E vai ser hoje.
Vai ser hoje. Hoje é o dia de você se preparar para o Ação Mulher, para pregar, para evangelizar. E hoje às 3 horas, eu quero convidar vocês, todos vocês, para estar aqui no nosso treinamento de duplas missionárias, onde nós vamos ter o nosso departamental, e ele vai estar aqui para um grande treinamento. E eu quero reunir um grande exército de mulheres, não só de mulheres, não só de rainhas Estérs, mas também de Mordecais, que estão aqui para cumprir a missão. E que esse plano seja feito na minha e na sua vida. Aguardo vocês aqui, que horas? 3 horas. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante da sua santa presença, para dizer publicamente que nós queremos não mais aquela vida de cumprir a vontade do nosso eu. Nós queremos dizer agora para Ti, Senhor, vem me usar. Que eu possa ser testemunha, Senhor. Testemunhar do amor do Senhor. Que eu possa pregar, às vezes nem falar, mas que realmente eu seja uma testemunha do Teu amor. Queremos cumprir a missão. Queremos pregar o Evangelho. Nós não aguentamos mais, Senhor, tudo que estamos vivendo aqui neste mundo. Queremos abreviar Tua volta. Queremos que o Senhor volte logo, ainda na nossa geração. Para isso, Senhor, levante esse exército. Às vezes esse exército vai estar desanimado, abatido. Mas nós entendemos que o Senhor está na frente da batalha. Que o Senhor está conosco. Que o Senhor não vai nos desamparar. Que o Senhor vai carregar no colo quando nós estivermos feridos. Que o Senhor vai pegar na nossa mão e vai falar, vem. Você pode. Você consegue. Porque eu te dou poder. Esse poder não é meu. Esse poder vem de Ti. Dai-nos, Senhor, o Teu poder. Derrama sobre nós, Senhor, a chuva do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós. E que nós possamos pregar a toda criatura. A todos os confins da terra, Senhor. Que o Teu Evangelho seja pregado. E que muito em breve nós possamos receber de Ti a coroa. E que coroa linda será essa, Senhor. Porque sabemos que nela vai estar muitas estrelas, na qual eu mesmo fui e preguei. E mais uma pessoa foi salva para Ti, Senhor. Que o Senhor nos faça confiantes de que nada somos sem Ti. E que tudo podemos contigo. Leva para os nossos lares na Sua santa presença. E nos traga de volta aqui para esse treinamento, Senhor. Onde sairemos aqui um exército forte, destemido e preparado para cumprir a missão. Não como eu quero, mas como Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos e aguardo vocês às 3 horas.